Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado na carta aos Romanos, o capítulo 12, nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós estamos diante de um apelo feito pelo apóstolo Paulo aos irmãos que estavam em Roma. É interessante porque, mesmo o apóstolo tendo a autoridade de Cristo, a autoridade apostólica, para dar ordens àqueles irmãos, para que eles se apresentassem diante de Deus como sacrifício vivo, mas ele não faz essa imposição. Ele faz uma petição, ele roga, ele pede àqueles irmãos no intuito e com o objetivo de que eles façam entrega voluntária de si mesmos ao Senhor, uma entrega de coração, uma entrega que seja movida pelo íntimo do coração daqueles irmãos. Por isso ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, e ele ainda menciona as misericórdias de Deus, que são incomparáveis, que não têm fim, que se renovam a cada manhã, que estão presentes em nossas vidas, as misericórdias de Deus que nós não a merecemos e que Deus gratuitamente nos concede. Ele coloca o seu coração na nossa miséria, no nosso estado de pobreza espiritual, no nosso estado de decadência, de fragilidade, na nossa constituição que por natureza ela é fraca, a nossa estrutura é fraca. E o Senhor mesmo conhece, Ele diz em sua palavra que Ele sabe da nossa estrutura, que Ele sabe que somos pó, que Ele sabe que nós somos frágeis em nossa constituição, em nossos sentimentos, em nosso raciocínio, em nossos desejos, e o Senhor nos concede misericórdia. O apóstolo Paulo está apelando para as misericórdias de Deus. Isso deve nos estimular. Isso deve nos dar um ânimo para que possamos nos apresentar diante de Deus. Porque se nós olharmos para as misericórdias de Deus, nós teremos esperança e, na verdade, uma certeza de que Deus vai nos acolher pela sua misericórdia. De fato, nós olhamos para nós e, diante de tudo aquilo que nós observamos na palavra de Deus, nós vemos e nós temos a certeza de que nós não alcançamos a justiça que Deus exige de nós, a perfeição que Deus exige de nós. E aí nós precisamos nos lembrar das misericórdias de Deus para que possamos nos apresentar diante dele, para que possamos fazer uma entrega de todo o nosso ser, porque está implícito essa noção de uma totalidade da vida, quando o apóstolo Paulo diz: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso envolve a vida em uma totalidade. Não é apenas uma parcela da nossa vida, não é apenas um trecho, não é apenas um percentual pequeno, mas é a totalidade da nossa vida, tudo em nossa vida. Não é apenas um dia da semana, mas são todos os dias, são todas as horas, são todos os nossos pensamentos, são todos os nossos raciocínios, é toda a nossa força física, a nossa força emocional. É tudo o que há em nós precisa ser entregue como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Confiado, sim, na misericórdia de Deus. Porque se assim não fosse, não teria como ser um sacrifício santo e um sacrifício agradável a Deus. É necessário que possamos confiar nas misericórdias de Deus. E a cruz do Calvário foi a maior prova da misericórdia de Deus. Do Deus que se compadeceu ao enviar o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus enviar o seu Filho para morrer por nós, que por natureza éramos inimigos seus, estávamos em conflito com Deus. E Deus enviou o seu Filho por misericórdia. Ele colocou o seu coração na nossa decadência espiritual e Ele nos deu vida
por meio do seu Filho Jesus. E agora importa-nos entregarmos-nos como aqueles que receberam vida da parte do Senhor, entregarmos-nos também ao Senhor com adoração, com alegria, com a vida. A vida que é muito mais do que uma liturgia que se faz em um culto público, num ajuntamento solene. A vida deve ser uma verdadeira liturgia. O culto deve continuar na vida como um todo, no lar, no trabalho, nos esportes. Qual é o seu esporte? É o futebol? São lutas? É o vôlei? Qual é a sua atividade física? Ela precisa também ser uma expressão de adoração a Deus. Tudo em nossa vida, os nossos hobbies, aquilo que nós gostamos de nos entreter e aquilo com que nós nos ocupamos de modo vocacional, no exercício da nossa profissão, precisa ser uma expressão de adoração a Deus. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, precisamos fazer tudo para a glória de Deus. É uma série que nós assistimos, é uma música que nós ouvimos. Nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Entrega em uma totalidade da vida àquele que é merecedor de todas as coisas. Aquele que o apóstolo Paulo já falou no final do capítulo 11. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento do Senhor, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Que assim possamos nos entregar ao Senhor em uma expressão de um culto racional, uma expressão de um culto que é verdadeiramente espiritual. É o culto que está unido às misericórdias de Deus. É o culto que leva Deus na mais alta consideração e não a nós mesmos. O culto a Deus no que realmente importa é a nossa consideração por Deus. É aquilo que nós temos em mente em relação à glória que é devida ao nome do Senhor. De fato, nós não merecemos, por natureza, estarmos na presença de Deus, mas as suas misericórdias nos alcançam. Ele nos abraça, Ele nos acolhe. Ele diz, vinde a mim, vós, todos que têm sede, que têm fome, vinde a mim todos vós que estáis inquietos. Vinde a mim todos vós que estáis aí com dificuldade, estáis em sua alma, que sequer sente forças para estar adorando ao Senhor, para estar adorando aquele que é digno de adoração. Então, nós precisamos proceder dessa maneira, adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, bendizer ao Senhor com a nossa vida em sua totalidade, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não nos conformando com este século, mas transformando-nos pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Outra vontade, com certeza, não será boa, não será perfeita e não será agradável. Por melhores que sejam as sugestões que venham surgir, a única vontade que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida é a vontade do Senhor, nosso Deus. Que a nossa mente possa ser transformada para que possamos estar nesse ambiente da vontade de Deus, nesse ambiente que é bom, nesse ambiente que é agradável, que é perfeito, a vontade de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, o meu dia, que essa palavra encontre lugar no nosso coração, que possamos, durante esse dia, refletirmos e ficarmos pensando sobre ela. Eu tenho certeza que será algo muito proveitoso espiritualmente para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.